muito. Toda a gente sabe que na Europa trabalha-se muito. Nós estamos a ver os jovens que saíram da Angola, ok? Muitos tinham bons empregos até Angola, mas saíram por quê? Porque, na verdade, você trabalha para quê? Você trabalha para, ok? Para você para você poder ter uma boa vida, para você poder realizar-se enquanto pessoa dentro de uma sociedade e etc. São esses fatores que fazem com que os jovens trabalhem. Mas agora imagina você trabalha em Angola, mesmo trabalhando num banco e tendo um salário como sei lá o quê, você, pá, mesmo a ganhar 500 mil, a ganhar 1 milhão, mas você não consegue se organizar. Nós estamos a falar que não consegue se organizar. Não é porque o jovem não quer, mas são as condições que o país tem. Ok? O país tem condições que levam qualquer jovem mesmo à frustração, mesmo os indivíduos que estão a ganhar 1 milhão, estão a ter problemas. E são esses que estão a juntar dinheiro para irem na Europa, para trabalhar com limpezas, para trabalhar na geriatria, quer cuidar dos velhos. São esses que estão a ir para as obras e etc. Porque, pá, vão mesmo para a Europa para trabalhar. É só nós vemos Portugal como é que está nesse momento e nós vemos outras paragens. Portanto, eu acho que o que há em Angola não se pode dizer que o jovem não gosta de trabalhar. Para mim isso é falso, isso é uma narrativa que o sistema está a ajudar a moldar, ok? Para matar o seu próprio senso de responsabilidade com relação, ok? Ao enquadramento de milhares de jovens no mercado de trabalho. Nós sabemos que o governo tem que criar políticas acessíveis, tem que criar um salário mínimo atrativo e etc. Tudo isso são fatores que permitem o jovem ser enquadrado no mercado de trabalho. O governo de Angola tem falhado com todas essas políticas. O salário mínimo em Angola é uma miséria. Nós estamos a falar dos 70 mil kwanzas e etc. Quando olhas para 70 mil kwanzas e olhas para o nível de vida que existe em Angola, o nível de vida que existe em Angola é catastrófico, tudo caro. E as coisas só são caras, é preciso falarmos aqui com alguma verdade, as coisas só são caras, ok? Porque nós vivemos de importação, porque nós não valorizamos o produto interno, ok? Essa hora, o governo da Angola está a fazer contas porque tem que importar comida no valor de 1 bilhão, 2 bilhões para um ano, 6 meses e etc. Isso é insustentável. Então, isso torna a vida muito cara em Angola, ok? Isso torna a vida muito cara em Angola e o salário mínimo no fim do dia não compensa. Não compensa, por mais que o governo faça esses ajustes, que pensa que até chegar até 100 mil kwanzas e etc. Mas é uma vida extremamente sofrida. Temos um sistema de transporte, mobilidade urbano extremamente deficitário também. Também não ajuda. Hospital, essas coisas são coisas muito caras. Nós estamos a falar do indivíduo que para ir trabalhar precisa muitas vezes de pegar 2, 3 táxis, por exemplo, para chegar no local de trabalho, ok? E o preço do táxi, no preço que se encontra, acredita-se que muito jovem gasta por aí, vamos falar de 30% do salário só em transporte. Estás a entender? Então não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Então, o governo falhou com as políticas todas com relação à empregabilidade jovem, com relação a criar motivação juvenil para o ingresso no mercado de trabalho e agora pagou uma série de indivíduos que têm alguma projeção social para responsabilizar a juventude, para construir uma narrativa de que a juventude angolana é que não gosta de trabalhar. Porque, na verdade, nós sabemos que é basicamente o estado do país em que não há trabalho e há muita diversão, ou seja, o governo do MPLA aposta muito na alienação da consciência social, o que significa que os jovens são arrastados para uma vida de facilidades, de bebedeira, de muita festa e etc., no meio da miséria, e isso com o tempo cria um próprio padrão de comportamento social. E esse comportamento social, como ele começa a ser muito projetado para dentro da sociedade, então começam-se a construir essas narrativas de que o jovem é aquele que está sempre nas festas, que está sempre embriagado e etc., e cria-se uma narrativa generalista. E essa narrativa generalista, ela é extremamente perigosa porque acaba de pôr todos os jovens dentro do mesmo buraco e exclui os grandes vetores que financiam o nível de vida que permite que o jovem seja um produto falhado, fracassado da própria sociedade. É basicamente isso que a gente assiste em Angola. E agora, quando a gente olha que várias pessoas que têm alguma projeção dentro da sociedade, figuras públicas,
começam a criar essa narrativa e essas narrativas começam a viralizar não só nos meios convencionais, mas também nas redes sociais e nos meios convencionais, que é na TPA, está-se a levar essa discussão. Nota-se claramente que é um programa interno do governo de Angola, coordenado com os serviços de segurança do Estado, ok? Para tentarem criar essa narrativa e impor essa narrativa como um padrão para silenciar a discussão com relação a quê? Com relação ao alto índice de jovens que estão desempregados no país e que não veem mais o país como um sítio para se realizar, e a maioria está a fugir do país. Porque o que nós temos em Angola não pode ser chamado de migração. Há quem diga, e o Francisco Teixeira é uma das pessoas que já disse, que o que tem em Angola não é migração, mas é fuga de jovens, fuga de quadros do país, porque o país não oferece as condições para que os jovens possam se realizar. É justamente isso que a gente precisa de discutir aqui. A conversa devia girar em torno disso. Mas, infelizmente, o governo, como está, nós estamos a ver que o mandato do João Lourenço está no final, e é nesse final de mandato que eles aproveitam criar esse tipo de narrativas para tentar justificar o porquê dos 500 mil empregos que falharam durante 10 anos, para justificar o porquê da baixa empregabilidade dos jovens e acessibilidade no mercado de trabalho. Tudo isso, na verdade, faz parte de um conjunto de narrativas que estão a ser construídas para esconder o fracasso do João Lourenço com relações políticas para a juventude. É basicamente isso. Nós não podemos continuar aqui a nos mentir, nem podemos cair na lenga-lenga de determinadas narrativas que elas tenham uma função política. Ainda vamos ouvir muitas outras narrativas para justificar, ok, o fracasso do João Lourenço durante 10 anos nos destinos do país e não foi capaz de realizar nada. O João Lourenço rebentou com o país e agora que está a sair, continua a roubar brutamente o país, quando a gente já fala de manutenção de um avião, de aviões da presidência, 20 milhões de dólares, mas não há dinheiro para a educação. Quando a gente vê que luta contra o HIV-Sida, 30 milhões, produzem falsas estatísticas, ok? Dentro desses ministérios que eles têm aí, de luta contra o HIV, produzem lá falsas estatísticas para justificar o arrombamento do dinheiro público. Porque, pá, se nós vamos gastar 30 milhões de dólares em camisinhas, mano, é camisinha para tu. Quer dizer, vamos comer já camisinha, quer dizer, camisinha em todo lado, você tá a cair camisinha, entras num sítio, camisinhas a te caírem na cabeça para 30 milhões de dólares em camisinha, é muita camisinha. Isso aqui não é para proteger, não é luta contra o VIH-Sida, isso não é. É luta contra os pneus, porque agora que vai ter muita borracha, o pneu tinha que baixar de preço. Ok? É basicamente isso. Então, é muita brincadeira que se passa em Angola. Um governo eivado em vícios, com falta de prioridade. Um presidente, como o general Paca bem diz, um presidente micheiro, que não olha as situações do próprio país, não olha as questões do país, as questões mais sérias do país. Ele não olha com senso de responsabilidade de Estado para resolver esses problemas. Ele olha os problemas do país como espaços de legitimidade para ele exercer a micha, para ele poder roubar o país à vontade. E é o que se passou. Angola está miserável, empresas públicas a serem todas barateadas, a serem vendidas. Na verdade, o que o João Lourenço nos trouxe basicamente é isso. Agora, com relação àquilo que é a narrativa do Liberty Chiaka, acho que é uma narrativa muito boa, é uma narrativa de que não haverá perseguição, e eu acho que a partir do momento em que se sabe que, responsáveis pela degradação do país é João Lourenço, é a comitiva do João Lourenço, é o MPLA, de uma forma generalizada é o MPLA. O MPLA precisa de entender que não se vai correr atrás do João Lourenço e etc. E eu acho que isso aqui tem a ver com senso de responsabilidade. Por quê? Porque nós acabamos de assistir que a perseguição levada a cabo do João Lourenço nos custou 10 anos com o país totalmente estagnado. Quer dizer, você está a recuperar os ativos e os ativos que estão a ser recuperados é que é para investir na educação, mas nunca apresentaram nenhum relatório que mostra com transparência que ativos é que estão a ser recuperados, quanto dinheiro é que foi recuperado e onde é que esse dinheiro foi. Não há nada que justifica. Então, tu olhas para o João Lourenço e tu sabes que o gajo é uma guia extremamente fracassado, é um indivíduo que fez o seu papel de saquear o dinheiro público, fez o seu papel de servir os interesses estrangeiros, porque durante o seu consulado o senhor lutava mais para a projeção
internacional, gastar milhões e milhões de dólares para ir a todo sítio que havia Putin não, Macron está a tomar um chá, está a ir lá correr se convidar. Biden está num restaurante a comer peixe frito, está a ir lá se convidar. Foi basicamente um mandato, evado do Rio, muita viagem, um mandato extremamente turístico, um mandato extremamente pobre em termos de oferecer resultados. Nada do que o João Lourenço fez em Angola está a funcionar, nós não podemos nos mentir. Inclusive esse aeroporto aí foi algo que o José Eduardo começou e já estava no fim. O João Lourenço pegou naquilo, inflacionou aquela porcaria, aumentou lá mais lá bué de cumbu, terminou aquele mambo, mas ficou com muito dinheiro no bolso e o aeroporto até agora não está a dar resultados. Pelo dinheiro que saiu, os resultados não estão a chegar. Em 2018, João Lourenço comprou um barco em Portugal de pesquisa oceanográfica para fazer trabalhos científicos e etc. Aquele barco nunca funcionou, gastou 80 milhões de dólares, não se viu se aquele barco fez o quê. As obras que fez lá para acabar com a seca no Cunene, aquela porcaria está toda a partir, porque não sei se fizeram como, se meteram como o cimento, se meteram por cima da areia, não meteram fundações, aquilo está tudo a partir. O tal poço de águas profundas também, que custou, que na época da Isabel dos Santos estava avaliado em 250 milhões de dólares, na época do João Lourenço subiu para 750 milhões de dólares, quer dizer, foram mais 500 milhões de dólares por cima, e não está a se ver o impacto dessas todas as obras que o João Lourenço fez, né? Não está a se sentir o impacto delas na vida das populações. Estás a ver? Então, é um senhor extremamente fracassado, é um senhor que gastou 10 anos do povo angolano, gastou 10 anos, é um senhor que, um presidente, tem que saber, né? Porque eu comparo muitas vezes o José Eduardo, porque o José Eduardo tinha sentido de Estado, era um senhor bangão, mas você não lhe via com mambos de marca, exibição, relógios, não sei o quê. João Lourenço é o típico indivíduo que, sapatilhas loropianas, chapéu loropiana, tipo um miúdo do mundinho que tá estranho com roupa, calças não sei o quê, sapatilha Zegna. Porra, bué de porca. Esse senhor aí foi a pior miséria que aconteceu em Angola, e esses 8 anos foram anos muito duros, muito duros. Combustível sai, sobe, combustível só sobe. Muito daqui, muito daí. Vamos começar a produzir, agora o combustível vai baixar. Olha, foi um senhor que mentiu muito os angolanos. Eu nunca vi, na minha vida eu nunca vi um sítio que alguém que tem responsabilidades de Estado é mesmo só roubar e mentir. Combustível vai descer, combustível subiu. Não sei o que vai, não sei o que subiu. Porque estamos arrependidos de fazer estrada porque os jovens estão a morrer na estrada, mas isso é mesmo pessoa que lhe meteram a governar um país mesmo, uma pessoa que lhe meteram a governar, tipo não sabe falar, um senhor extremamente bruto, balcado. O que ele fez com Angola, esses 10 anos que ele nos tirou, esses 10 anos que ele nos tirou, desculpa. Esse país podia... Há países que pelo menos entraram no trilho do desenvolvimento, em 10 anos pelo menos o povo conseguia imaginar, olha, daqui a mais X anos vamos estar no sítio X. Porra, com o MPLA o país sai sempre do zero para lugar nenhum, do zero para lugar nenhum, do lugar nenhum para o zero. Tipo, não há desenvolvimento, principalmente com um indivíduo como João Lourenço, que tem cabeça de micheiro, estava no governo para viajar, para ir se exibir, aparecia com a cara, com o rosto todo inflamado, como um gajo que bebeu, torrou vinhos fudidos e o caralho, whisky, conhaque, tipo, bebe tudo, caporoto, groque, mete aquela porcaria toda, depois tá aí falar por cá, nos arrependemos de fazer estrada porque os jovens estão a morrer. Essas coisas aqui é que faz muito indivíduo angolano, para sofrer mesmo. O nosso sofrimento não é um sofrimento normal, é um sofrimento que você sente na pele, que é uma pessoa que são pessoas que não têm, que fazem mesmo descaso com a situação da Angola. Quer dizer, Angola foi basicamente um quintal para receber os estrangeiros, para segurar, para manter os angolanos trancados dentro de casa porque o Biden está a vir, entregar o país. O país, a soberania do país era tipo brincadeira. Biden está vindo durante 3 dias a entregar todo o país na mão dos americanos. O americano é que sabe se faz o que, se naquele momento aproveita, já espeta um golpe de Estado, rebenta em uma...
Adalberto Liberty Chiaca, porque querem rebentar o parlamento, 60 toneladas de explosivo. Quando tem explosivo? Granadas enferrujadas, granadas avariadas que já não rebenta, que já perdeu o ponto de fusão para a explosão. Esses mambos todos, quando você olha para a governação do João Lourenço, você te vem lágrimas nos olhos, porque foi um mandato de muita brincadeira, foram mandatos de muita humilhação para o povo angolano, foram mandatos duros. Eu estou a ver povos que estão a comer pele de não sei o que, fígado de não sei o que, você já não sabe qual é o fígado de que bicho que você está a comer, importar tanto lixo para o povo comer, mas esse senhor mesmo está mesmo, essa hora mesmo está na casa dele, está mesmo contente, essa hora mesmo assim, tá com a mulher dele, ficou mesmo teso, tá deitado com a mulher dele, assim mesmo tem coragem mesmo. Não faça isso, não faça isso. Porra, arrebentaram com o país está mal, olha, você se olhar, porra, tá a tirar 200 milhões de dólares para reabilitar aquela porcaria do projeto Nova Vida. Projeto Nova Vida, do lado do Projeto Nova Vida, tem aqueles bairros da Angerei, não sei o que, uma miséria de bairro rebentado, mas ele está preocupado com Nova Vida, mano. Como é? Maravano, sem querer cortá-lo, sem querer cortá-lo só para crescer, não é? Esse gajo, ele parte do país, não é o meio, não é praticamente sem fazer nada, durante 10 anos estagna o país. Gastou, não é? Ou melhor, torrou 61 bilhões de dólares, segundo novos dados que eu vi há dias, 61 bilhões de dólares, não é? Para não fazer nada por via de ajustes de direitos. Durante esse tempo todo, ninguém sabe o que é que se fez. 61 bilhões de dólares, não é milhões, 1.000 milhões de dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É para não fazer nada, ninguém sabe onde é que foi, não há prestação de contas, não há quase nada e ninguém se responsabiliza, o dinheiro foi. É aquilo que estavas a dizer, é só mais festas e não sei de coisa. Parece uma pessoa que tinha complexo de inferioridade, estás a ver? Não, eu sempre falei isso, eu sempre disse que o problema do João Lourenço é que, tipo, eu sempre disse, esse senhor tem problemas psicológicos, não é porque não está a faltar respeito no presidente, mas faltar respeito é a forma que ele governou Angola e os angolanos, aquilo é que é uma autêntica falta de respeito. Tão preocupado com o vidro que está a falar que ele tem problemas mentais. Sim, para mim, alguém que fala como aquele senhor fala nos discursos, para mim, que não tem lisura, que não tem postura de estadista, que não tem postura de Estado para falar. Mano, tem problemas mentais? Tem. Tem problemas mentais? Tem complexo de inferioridade? Tem. Um presidente não pode vestir, um presidente não pode ser grifeiro. Como é que um presidente vai ser grifeiro? Não, é o que eu estava a dizer. Ele tem complexo de inferioridade. Eu acho que na sua infância, a infância foi muito. Ele ele cabrão, não é necessário que mais ou menos venha dizer que ele teve uma infância. Teve, claro, o pai tinha, são quantos filhos eles? São não sei quantos filhos, o pai era do caminho do ferro, aquele dinheiro não servia. Porque, aquele tempo, vamos dizer, muitas famílias. Mano, você nota que ele tem problemas porque nasce, as fotos dele antigas, charuto na boca, garrafas na mesa, aquele mambo é de langa que estão a comer, metem todas as garrafas na mesa para verem que estão a consumir essas merda todas. É o hábito dos langas, os langas são assim, Agora ele está a fazer jus à origem dele. Vi mais uma cena aí, o Drake aí falar não sei o que, camisa toda aberta, gola toda não sei o que, cara toda inflamada. Mano, nós sabemos, você se pegar e ficar bebendo essa hora e te falar, olha, amanhã então você tem comício. Esse senhor nem é uma pessoa responsável, mano. Porque às vezes apareceu nos comícios, balcado, cara toda inflamada. Você nota esse gajo tava a torrar. Não teve tempo de dormir, veio no comício porque é trabalho, mano. Porque se ele pudesse, nem ia. Isso é verdade. Eu também já vi, porque tem fotos dele que você olha na cara dele. Do jeito que ela aparece em algumas fotos. Você vê esse senhor se rebentou com maruvo, groque, e misturou mais aí um vinho em cima dessa merda. Mano, e você vê que ele tem que dormir porque essas são misturas pesadas que avariam o corpo, mano. Você tem que dormir obrigatoriamente. Mas não lhe ligar cota, você tem que agora. Manda aí alguém. Não, cota é você que tem que estar mesmo a cara toda cheia. Chega aí,
Tá a falar com os angolanos, tá a meter mão atrás. Mão atrás é para quê? Nada, não sei. Eu nunca começa depois a chamar, começa a chamar os jovens de frustrado depois, são frustrados. Você não está entendendo, eu nunca vi tanta humilhação. E ele nunca teve estratégia para governar o país. O que é que ele fez? Apostou na intimidação. Apostou em quem? Apostou nos serviços de segurança do Estado. Porque o indivíduo fraco como ele tinha que se meter com uma como Miala para poderem controlar, porque ele fez muitos inimigos. Muita gente no MPLA não concorda com as merdas que o João Lourenço faz. Não concorda mesmo, olham para aquilo, vem, porra, não acreditamos. Mas tipo, olha, ele tem na beca o Miala na beca é tipo o olheiro da Angola. O Lúcio Teixeira diz até sentar não tem maneiras. Não, aquilo é o cúmulo, né? Aquilo é o cúmulo. E depois, o mambo mais fodido que você vê que Angola não tem futuro com o MPLA é que até os madeiros, que no tempo do José Eduardo dos Santos, quando iam sentar com o mais velho, cruzavam as pernas, na época do João Lourenço também estão a abrir as pernas. Até o Wiki, as bolas dele são pequenas, também estão a abrir as pernas. Agora é cultura. Porque aquele senhor, aquele agora é cultura. Aquela abrir as pernas não abriu normal, ou as bolas são desproporcionais, ok? Mas agora, até quando eles vê sentar também, que você consegue, para chegar as bolas, então estão aonde? Mas também que abrir as pernas, eu não sei se ele faz aquilo, mas vou te falar, eu nunca vi um país a ser tão humilhado e o povo sem capacidade de resposta e a se contentar com tudo que esse senhor nos fez. Esse senhor nos humilhou de uma forma, mano, quando foram em Cabinda de conta por disse, essa porcaria dessa refinaria que esses senhores fizeram é negócio deles. É negócio deles por quê? Mas como é que é algo? Nosso país vive do petróleo, né? O petróleo é o ativo principal da nossa economia, blá, 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 blá. Como é que a refinaria vão entregar? Estão a fazer uma refinaria e vão entregar no privado, Gemcorp, 90%, só 10% para o Estado angolano. Quando foram lá ver as obras, todo o Madia foi lá com jato dele. Ministro de não sei o que com jato, todos, cada um com jato dele. Só ricos, milionários. O aeroporto de Cabinda, né? Mano, o aeroporto o aeroporto de Cabinda parecia tipo uma stand de jato, de jato privado, de jato privado. Porra, de jato privado. Parece aquilo que vemos nos filmes da máfia, nos videoclipes de americanos. Foram lá ver o mambo, não sei o que. Porra, e é tanta coisa. Olha, diplomaticamente foi um desastre. Mano, você, presidente da União Africana, nem conseguir mediar aí o conflito do Ruanda com o Congo, você conseguiu. Te brincaram tipo palhaço, foram se resolver na Arábia Saudita, no dia que estão que ver aqui não vieram. Mano, esse senhor é tão irrelevante que vocês não fazem ideia. O João Lourenço, as pessoas que conhecem o João Lourenço, esse estadista, o Kagame deve rir dos angolanos, porque ele vê tipo a irrelevância do João Lourenço é irrelevante, ele não tem postura de estadista. Não só o angolano como o angolano como é hipócrita, não é? Essas verdades só começarão a vir à tona depois dele abandonar o poder. Aí vai começar a vir. Não fala como um estadista, não se senta como um estadista, não faz não sei o que como um estadista, porque é um senhor que esteve a brincar no poder mesmo, tipo, há uma situação que me chamou a atenção pela negativa. Na Etiópia tem lá uma cena da União Africana e não sei o que, papai, e ele foi convidado e não sei o que, porra, o senhor chega lá, os carros que a comissão organizadora preparou, tipo, para tirar as pessoas do aeroporto, são carros que a organização esmerou-se, são chefes do Estado que estão a vir, meteu aí um tipo de carro, um carro bom, mas o senhor chegou lá, esperava tipo carros fodidos para apanhar, ele não aceitou entrar naqueles carros, mandou vir da Angola no mesmo dia, aquela frota daqueles Mercedes quadrados, GC, não sei o que, mandou vir aquela porcaria, quer dizer, tiraram aquilo tudo do aeroporto, foram levar até lá na Etiópia, só para eles andarem de frota daqueles carros na terra do outro. Mas esse senhor não foi mesmo só se espalhar, não foi mesmo só se mostrar, não foi só mesmo, porque esse senhor só foi mesmo fazer um mambo assim, tipo, we do power, we fudido. Todos mamberem Angola. Ele tem o problema das grandezas. Eu percebi dessa. Ele tem o problema das grandezas. Lanche de não sei que Angola. União Europeia não sei que em Angola. Tudo ele só metia em Angola. Mambos que não resolviam nada. Mambos que não tiveram impacto. A estadia que ele teve. Ele, quando passou na União Africana, se esse senhor tivesse cabeça, meu irmão,
Se esse senhor tivesse Sim, cabeça... Angola estaria lá à frente. Angola ia estar mesmo tipo um país que comanda a África, porque Angola já tem um potencial natural, já tem uma autoridade natural em África. Angola tem essa autoridade, não uma autoridade assim natural. É de máfia, de não sei o que mais, eles têm esse mamo. Ele podia ter feito grandes coisas. Nós estamos a precisar de um mercado interno, um mercado interno mesmo só de consumo de produtos africanos, para parar de importar. Nós estamos a precisar de tanta coisa. Esse senhor entrou aí, não fez nada, é mesmo só... esses modos do que? Do Ibrahim Traoré, não sei o que. É mesmo só esses mambo, tipo, não entende nada de política. Em vez de discutir o que o Ibrahim Traoré tá a fazer, tá a discutir a idade do senhor. Porra! Mas mambo é pra quê? Não, eu fiz uma análise ao gajo, né? Porque é o que eu estava a dizer. Ele sofre do complexo de inferioridade. E ascendendo o cargo, não é? Ele ascendeu o cargo no intuito, não é, de tapar essa lacuna, não é, ou de tentar demonstrar, passar uma outra imagem conforme ele era visto, porque ele tem complexo de inferioridade. As pessoas que têm complexo, os psicólogos dizem isso, as pessoas que têm complexo de inferioridade são aquelas que tentam tapar essas lacunas, não é? Com bens, não é? Com grandezas e sei lá o que aparecer de um lado ao outro, conforme ele faz. Tá vendo isso que você está a falar? Eu já venho a falar há muito tempo. Eu falei, esse senhor tem problemas de complexo de inferioridade. Tipo, é uma pessoa irresponsável. Para começar, ele é irresponsável, porque os mambos que ele faz mostram claramente que é uma pessoa sem responsabilidade e sem sentido de Estado. Tipo, ele é irresponsável e essa irresponsabilidade tem a ver com os traumas dele pessoais. Ele passou muito mal. E vou te falar, um gajo que tipo, tava esses dread que até para ter garina tá duro porque a cara tá denunciando uma cena malaique. Estás a entender? Tipo, corromper um gajo que tem que corromper, para estar com baixo tem que corromper, não sei o que. Havia uma cota que falava muito quando ia lá no 360 graus, a cota Amélia Guiar. Dava boa de dica mesmo aí. Porra, com um gajo via, esse senhor tem problemas mentais. Eu já disse, esse senhor tem problemas mentais. Por quê? Porque ele tem muitos assuntos não resolvidos. É uma pessoa extremamente irresponsável. E é um gajo mesmo assim, tipo, que você olha para ele, você consegue notar, esse senhor aqui vai nos matar se a gente ficar com ele. Esse senhor vai nos bondar. E é o que ele nos fez. Ele partiu Angola no meio. Agora, quanto à postura da UNITA, eu vejo que a postura da UNITA, é real, tipo, porque nós precisamos de aprender com o que é que se passou. José Eduardo dos Santos, que estava aí, lhe perseguiram. MPLA simulou uma fratura interna, tipo, para mostrar que é um combate à corrupção, falso combate à corrupção e não sei o quê. Agora, todos os gajos que foram presos já estão livres. Todos os gajos que estavam aí internamente já saíram. Copelipa nunca teve preso, mas tipo, estava em que domiciliar também. Já lhe entregaram os mambos dele, já está tudo bem. Os que fizeram. E se tu notares, essas cenas só começaram a acontecer no final do mandato dele. É o que eu digo sempre nas pessoas, as pessoas se enganam muito. O combate à corrupção foi uma farsa engendrada pelo MPLA. Internamente eles tentaram, olha, vamos acusar, vamos não sei o que, olha, ele vai, a bandeira dele, esse vai ser luta à corrupção, então nós temos que dar também, não sei o que. Essas prisões, esse julgamento, tudo isso é lixo, tudo isso é um grande plano que eles fizeram para poderem se perpetuar, para dar tipo aquela ideia, tipo, eles estão falsa sensação, dar a falsa sensação de que a corrupção está a ser combatida e não sei o que. O que valeu essa porcaria toda? 10 anos de perseguição, dinheiro do país foi moído, tudo foi moído, bancos foram vendidos a preço de banana, boi de porcarias aconteceu, mas porra, mano, nada foi recuperado, impacto real na vida dos angolanos não houve, e nós estamos mesmo assim, tipo, à deriva. Nós também estamos a ser Então, o que é que eu acho? A UNITA olha para esse quadro e traz a perspectiva, por exemplo, nós não vamos perseguir ninguém. Tem razão, perseguição custa recursos do Estado, perseguição, tipo, custa tempo. E tempo é algo que Angola já não tem. Depois de perder 10 anos com João Lourenço, se nós pararmos numa cena de combate à corrupção, vamos perder mais bué de tempo, porque esse senhor nos atrasou 10 anos. Vou vos falar.
não é fácil você perder 10 anos. Esses 10 anos que nós perdemos, é tipo, estávamos presos com João Lourenço. Você não fez crime nenhum, mas tipo, você cumpriu uma cadeia de 10 anos com esse senhor. Esse senhor nos meteu a cumprir 10 anos é uma vida, meu. 10 anos é uma vida. 10 anos é uma vida, nos meteu a cumprir cadeia. 10 anos mesmo. 10 anos mesmo passaram. Nós, tipo, estamos presos, estamos a cumprir uma pena e não sei o quê. E vê só como é que a gente tá, mano. Tipo, tu quando olhas para Angola, um gajo sente uma dor muito grande. Muito grande. Estás a ver? E é uma cena que é mais profunda ainda. É que esse ambiente todo de impunidade, o MPLA fica tipo sempre, tá por cima do jogo e tá a ganhar. Isso automaticamente na sociedade tem um impacto de desesperança. As pessoas começam a se corromper porque já não começam a acreditar mais em nada e ver que o tempo está a passar. O MPLA automaticamente, quando eles fazem essas porcarias, eles também estão a criar uma mentalidade. As pessoas com desesperança começam a se tornar corruptas, começam a se tornar tipo, ver os mambos, tipo, epa, não vou falar porque vou me beneficiar. Essa é uma mentalidade que o MPLA está a construir com esse tipo de governação É danosa, propositado. É destrutiva propositado. e etc. Yeah. Porque você vê os bajuladores angolanos, tipo, há pessoas mesmo que você vê. Esses gajos se tornaram bajuladores. Você olha, tipo, você condena esses gajos, né? Mas, tipo, eles estão a conseguir criar na mentalidade, uma mentalidade que aqui é salva-se quem puder. Quer dizer, você tem que lutar para se salvar só, porque essa porcaria não vai dar certo. Tens que ficar do lado deles porque eles é que estão a mandar. Então isso tudo, isso cria os impactos são muito negativos, mas nós perdemos 10 anos com João Lourenço. 10 anos é muito tempo. Senta com esse senhor, lhe olha na cara, pega os vídeos dele todo, começa a ver, você vai ver esse senhor aqui tem distúrbios mentais, esse senhor tem problemas de quê? Tem complexo de inferioridade, esse senhor tem analise só o comportamento dele quando está junto dos brancos. Vai só ver nessas cimeiras todas, vê aí os vídeos, quando ele está junto aos brancos. Vê. É isso que eu estou a falar. E aí, Isidro, para terminar, avança já aí para a geopolítica internacional. Conforme ele dobra-se aí. Aqui vai meio até 5 da manhã, começa mesmo a brincar, você também, Nacho. Vai ver chegar mesmo 5 horas. Vamos, geopolítica internacional. Estamos a falar desse som que nos atrasou 10 anos. Você quer que nós falamos do Irão? Sim, o papo está bom. Não, mas já para terminar o coisa, a live. Vamos terminar buscar o café. Quem? E se hoje vais tomar café? Tem que pegar aí o café, Cotonás. Sim. Você está a brincar. Eu estou cansado, eu vim de viagem, rapaz. Mas ele veio de viagem. Mas deixa só aqui dizer o seguinte, epa, eu estou muito... Preciso de ir dar carinho também na mulher, eu não mereço dar carinho. Não, merece carinho. É necessário. Não, olha, vê só, cabrão. Epa, eu estou bem triste, muito triste. Epa, eu mesmo estou bem até às vezes penso, esse mamba aqui, epa, não sei, tô mesmo, eu sinto muito. Todos os dias me enviam assim vídeos lá da banda e não sei o que, eu vejo eu vejo que Angola parou. O mobile é o mesmo, já mostraram o mobile é o mesmo, o não sei o que é o mesmo. Você vê que na banda ao tempo ficamos 10 anos parados, estagnados, com esse senhor a roubar dinheiro. 61 bilhões é muito dinheiro, man. É muita massa, mano. É muita massa. É muito 61 dinheiro. bilhões, imagina que é com Portugal, ou seja lá qual país, Europa, ou seja lá onde for, vai fazer com 61 bilhões. É muita massa, mano. Mas olha, em Angola, nada mudou. E o João, para além disso mesmo, ele é uma pessoa maldosa. Eu vejo aquele senhor que é um senhor com muita maldade. Muita maldade mesmo. Olha, ele tem um caráter muito pesado. Ele tem as características. Eu só lembro que havia um gajo na minha infância que era um gajo muito burro, armado bem vivo. Mas o gajo era muito burro, tipo, eu quando às vezes fico a lembrar da cara daquele gajo, tipo, o comportamento que ele tinha não é diferente do comportamento desse senhor. Esse senhor, o gajo, tipo, ele corrompeu tanto aí em cima, ele entrou com a corrupção na mão, ele corrompeu muito aí em cima, ele fez muitas cenas aí, e o melhor, eu vou te dizer só, o José Eduardo podia ter feito isso e muito mais.
Durante muito tempo, José Eduardo fez isso, mas quando o José Eduardo entrou em rota de colisão com Moala, ficou desprotegido. Porque quem te protege em Angola, quem te protege a tua beca quando você quer fazer mesmo lixo grande, é o SINCE, são São os os serviços de serviços. segurança do Estado. Então, Yeah. quando o José Eduardo dos Santos só começa mesmo já a cair em rota de colisão, mesmo já para o esquecimento, quando ele entra em colisão, os gajos que estavam com ele criaram as condições para ele entrar em colisão com Miala, e a partir daquele momento ele ficou desprotegido. Passou a depender de informações de gajos que já queriam lhe ver fora do poder. Estás a ver? E esse mamba aí acelerou mesmo a cena dele. Por isso é que o João Lourenço, quando entra, ele estudou as falhas do José Eduardo dos Santos. A primeira coisa que ele fez foi recuperar o Miala e lhe reenquadrar novamente no aparelho. Por quê? Porque o Miala é o olheiro da presidência, é o indivíduo que vai te meter gente em todas as empresas do país, até empresas privadas vai meter lá os olheiros, até porque em Angola também falar de empresas privadas também é um mambo só, porque as empresas são mesmo deles. As empresas são deles e o privado mesmo está na mão do MPLA. Então, ele vai te colocar indivíduos em todos os sítios, até nos bairros, vai colocar indivíduos do SINCE, não sei o que, a fazer aqueles trabalhos sujos. Porra, e o Miala, depois, o Miala conseguiu muito power. O Miala ficou com os serviços de segurança, não sei o que, militar, ficou com o SIC, ficou com não sei o que. E dentro dessas estruturas só tem indivíduos da confiança do Miala. Você tem o Manuel Homem, que saiu, que era quadro também do Miala, que está no Ministério do Interior. Tipo, você olha para essas cenas todas e você vê que o gajo mais poderoso da Angola não é o João Lourenço que mete chapéu da Loropiana. É o Miala que não aparece. O Miala tem poder. O Miala, se quer prender o João Lourenço amanhã de manhã, ele vai prender o João Lourenço amanhã de manhã. O Miala, se quer fechar o MPLA, se quer fechar o MPLA, ele fecha porque ele tem todas as condições para ele arrebentar com o país e ficar com o país. Ele tem todas as condições criadas. Todas. É que o João Lourenço cometeu muitos crimes. E vou te falar, se realmente o Miala tem objetivos tipo de presidenciais e não sei o quê, tem objetivos políticos, o momento dele é mesmo pegar o power, porque ele também pode não querer ser presidente, porque ser presidente demanda uma série de comportamentos e não sei o quê, e ele pode querer continuar a ser só o grande chefe da bofa, porque aí ele tem mais power que o presidente, estás a ver? Estás a entender? Não sei se estás a me entender. Aí ele tem mais power que o presidente. Por isso é que tu vês, por exemplo, que a sede nova do MPLA, o que eles meteram? Meteram lá um departamento do SINCE lá dentro. Você sabe o que é isso? As pessoas não estão a ver isso. Mas eu acho que isso já existia, não? Só que parece que oficializou-se. Não, oficializou-se. Essas instituições, essas instalações. Outro ponto é que eu estou sempre a chamar a atenção das pessoas que o MPLA também está a fazer a grande migração. Que o MPLA vai sair de partido político para corporação política. O MPLA, por isso é que ele está a entulhar um monte de partidos, tem 20 e tal partidos aí no tribunal no Tribunal Constitucional. E os gajos vão fazer o quê? Eles vão inundar o mercado político cheio de partidos. E o mais interessante disso é que os partidos não servem simplesmente para garantir que o MPLA... eles não servem simplesmente para fazer coisa na UNITA. Eles servem para certificar que o MPLA vai ainda ter parte do poder político, porque eles já estão com poder econômico. Agora eles precisam de criar esses partidos que vão funcionar como branches para serem o equilíbrio do poder político, porque a UNITA pode ganhar e ter a maioria, tá a ver? Mas ela vai ter uma série de partidos que vão distribuir aí aqueles votitos aí, vão estar todos aí ao lado, tá a ver? A receberem ordens do MPLA no subterrâneo, tá a entender? Ou a UNITA dessa vez pode ganhar, por exemplo, vamos ver, o MPLA ganha com 51, a UNITA com uns 48 e o resto vão distribuir nesses partidos todos que vão estar aí. Significa que muitas vezes ou a UNITA pode ganhar e o MPLA pode vir com menos, mas vai estar a trabalhar com esses partidos todos que eles estão a inundar o mercado. Por quê? Por causa das decisões políticas. Estás a entender? Por causa das decisões políticas. E depois, há um ponto que é muito importante. Como uma corporação política, o MPLA
vai estar com a economia na mão. Uma nação é a sua economia. Muitas pessoas pensam que nação é os políticos. O político não é nada. O político é um indivíduo passageiro dentro da estrutura. A nação... A título de exemplo, não é? A título de exemplo, vemos na África do Sul, não é? A economia está com os brancos, sim, o poder político está com... Eu chamo sempre isso. As pessoas não estão a fazer esses estudos. Muito gajo está a pensar que o MPLA, tipo, o maior sinal que me fez começar a fazer essa análise foi quando o MPLA inaugura essa refinaria de Cabinda. Quando eles inauguram e fazem o movimento que eles fizeram, você dá conta, não, essa refinaria é deles. Quer dizer, eles estão a pegarem todos os ativos do Estado, todas as empresas estatais e estão a aliená-las para o privado. Mas quem é o privado nesse momento em Angola? São os gajos que receberam os 61 bilhões que foram desviados pelo João Lourenço e pegaram todos esses gajos que têm cumbu, estão aí. Esses gajos é que vão começar a comprar as empresas do Estado. Vão usar cabeças de testas de ferro para pegar, mas no fim de todas essas empresas, desde a Endiama, Sonangol, TAG, vai estar com eles. E esses são considerados ativos estratégicos do Estado. Quer dizer que o Estado automaticamente vai perder a sua soberania. Quer dizer, o Estado já não é soberano, tudo vai estar na mão do MPLA. E depois, há um ponto aqui que você deve assistir com muita atenção, que o MPLA já uma vez já exercitou essa ideia de como o poder econômico se sobrepõe ao poder político e como o presidente é neutralizado por via de quem tem o controle do poder econômico. Quando o João Lourenço entra no poder, entenda bem, quando entra no poder, não houve uma banda que o combustível desapareceu. É o cabrão. Não havia combustível. E aquilo começou a criar o quê? Começou a criar um alvoroço dentro do país. Aquilo era o quê? Era os gajos que ainda eram leais ao José Eduardo dos Santos, que queriam dificultar, logo a princípio, queriam dificultar a governação do coisa do João Lourenço. E essa cena aqui é rápida. Isso cria o quê? Isso cria levante popular, cria revolta. As pessoas nunca vão pegar e vão pegar e se revoltar contra a figura. Vão sempre se revoltar contra o governo. Nunca vão se revoltar contra o Copelipa, contra o Leopoldino. Não. Eles querem combustível e eles vão se revoltar contra o governo. Por isso é que as armas que os Estados Unidos utiliza para destruir um país normalmente é o quê? São os embargos e as sanções. Porque os embargos e as sanções acabam por atiçar a revolta interna e um regime, quando você vê que está no fim, ele precisa de uma estrutura interna a lutar contra ele para facilitar o quê? O ataque externo. Estás a entender? Por exemplo, no Irão já tem bué de revoltas internas, o povo vai a se revoltar para caramba. Vem mais fora os Estados Unidos a bombardear e a eliminar os não sei o que. Porra, está garantido. Na Cuba o que fizeram agora, tiraram os combustíveis, tiraram embargos fodidos e não sei o que. Cuba está a um dedo mindinho, ok? De uma eclosão fodida daquela porcaria. Estás a entender? Está perto do colapso. Por quê? Porque esses gajos sabem que a economia, ok, é o coração de uma nação. E, na verdade, o verdadeiro poder não está dentro do parlamento. O verdadeiro poder está no controle dos meios que dinamizam a economia. Você, se em Angola se controlar TAG, você se controlar os portos, você se controlar a Sonangol, você se controlar as comunicações, você se controlar as comunicações tipo telefone, internet, jornal, a mídia e não sei o que. Você sabe que o Copelipa tem a mídia nova, que é o maior grupo midiático da Angola e não sei o que. Ok? Aquilo basicamente é tipo uma corporação a Lagardère. Você tem aquele mambo, tem as televisões todas privadas. Você viu que o João Lourenço, quando entra, foi buscar a Unitel, tirou a Unitel das mãos da Isabel dos Santos, com dinheiro do Estado, comprou a Unitel para meter na esfera do Estado e agora está a vender novamente a Unitel. Quer dizer, ele só usou o dinheiro do Estado para tirar das mãos da Isabel e agora vai entregar aos seus próprios interesses. Estás a ver como é que essa porcaria foi a maior bandidagem que aconteceu naquele país? Porra, quer dizer, uma brincadeira. A ZAP, não sei o que, todas essas que saíram, já vão sair da esfera do Estado, já vão ser alienadas e não sei o que. Mano, esses gajos vão controlar o quê? Vão controlar
a mídia, a comunicação social, vão controlar o petróleo porque aquela refinaria é deles, vão controlar a TAG, vão controlar, mano, esses madias vão ter mais poder que qualquer governo, quer dizer, todo governo que entrar vai ter que estar sempre a negociar com os magnatas da corporação do MPLA para fazer o país funcionar minimamente. E se o Luís se comporta mal, eu fecho o combustível, o povo começa a se revoltar, você vai ver a correr, não faz isso, faz favor, vou fazer, olha, tá fechado, olha, temos um contrato de não sei o que, assina esse contrato aqui, senão mesmo vais cair. É assim que esses gajos controlam, mano. Porque imagina só, eu quero um contrato, né, de exploração de não sei o que, de petróleo, né? Você não quer me dar. Porque, não, primeiro os interesses de Angola, o que eu faço? Paro de te vender o meu petróleo. Eu internamente dentro de casa, porque agora a Sonangol já não é estatal. O que eu vou fazer? Vou parar de te abastecer petróleo, isso vai criar convulsões sociais, vai criar problema, o povo vai para as ruas para te deixar cair, estás a entender? E você vai ter que vir negociar comigo, tá fixe, vocês vão ficar com X%, não sei o que, vais entregar mais contrato. É assim que se controla, é economia, as pessoas não estão a entender o que o MPLA está a fazer, o MPLA está a repetir aquilo que se passou na África do Sul, o cabrão. O MPLA está a repetir aquilo que se passou no colapso da União Soviética. O Boris Yeltsin também começou a vender todas as merdas, tudo era vender, vendeu todas as empresas estatais. Só que o Putin, quando volta, foi buscar aquela porcaria toda e meteu na mão do que? Dos oligarcas, estás a entender? Porque, porque a economia é a soberania de um país que não consegue se alimentar, não consegue ter as suas próprias possibilidades de dinamizar a economia, esse país não existe. O empresário tem mais importância que o político, nós precisamos de entender isso. Nós não estamos a entender isso. Só que os gajos políticos lá inverteram esse quadro. Não, eles enquanto políticos... omitido. Sim, eles, enquanto políticos, usaram o poder político, ok? Para poder fazer o quê? Para poder ter acesso a todas as estruturas estratégicas do governo, empresas estatais e não sei o que. Eles usaram o poder porque através do poder político você consegue isso. Mas o problema é que eles estão a passar tudo para a esfera privada, estão a passar para os seus interesses. Porque os madeiros que vão comprar, não vai vir lá, Dino é que comprou a Sonangol. Dino não vai vir mais isso, mano. O que vai vir aí é o fulano, empresa X estrangeira, porque eles estão a fazer bué de negócio, porque a Gemcorp é israelita, mas a Gemcorp é que está com aquela porcaria, e toda a gente sabe que as meninas dos olhos do João Lourenço são a Gemcorp, a Mitrelli, a Matapalo e a Carrinho. São essas empresas dos olhos deles. Você acha que a Gemcorp, com 90% da refinaria de Cabinda, 90% da refinaria... Isidro, então, mas... a Gemcorp não pode ser realita, porque o Minoro Dondo é que diz, segundo, né? É o sócio maioritário da Gemcorp. Não. A Gemcorp, não, é a Mitrelli. O Minoro Dondo é que é o... Não, calma aí. Deixa só ver aqui rapidamente. Calma aí, nós não podemos mais falar. A Mitrelli, eu já ouvi falar. Não, talvez a Mitrelli pode ser realita, mas a Gemcorp não. Gemcorp. A Gemcorp é do Minoro Dondo, que é assim, que pronto, é desses gajos aí mesmo do governo, mas vamos dizer... ali incluiu com o Minoro Dondo. Não há nenhuma mão depois de israelita lá também? Não, ali na Gemcorp não tem. Ok. Ele tá aí a pesquisar. Então é Mitrelli. Olha, o Hitler está aí a dizer que a Mitrelli é que é israelita. A Mitrelli eu já ouvi dizer que é mesmo israelita. Ok. Tá aqui. A confusão sobre a nacionalidade vem de fato do grupo ter sido fundado pelo empresário israelita Haim Taib. Só que eles estão a berrar que a Mitrelli, atualmente o grupo Mitrelli tem a sua sede oficial em Frankfurt, na Suíça, ok? No entanto, ele opera como holding internacional, com presença marcante em África, especialmente em Angola, escritor em vários países. Está aí! Agora vê a Gemcorp, Deixa eu ver aqui a Gemcorp, calma aí.
problema é que esses senhores são bandidos, tá a ver? Esses senhores são mesmo completamente bandidos. E o povo não é discernimento total ou completo para estar a entender esse tipo de cena, tá a ver? Que eles fizeram tudo, a economia quando está na mão de alguém, aliás, a economia está na mão deles. Olha aqui a informação, vê. Diferente da Mitrelli, a GEMcorp Capital não tem origem israelita. Ela é uma empresa de gestão de investimentos com sede em Londres, Reino Unido, fundada em 2014. Boom petrolífero. Aqui estão os detalhes principais, para você não confundir as duas. Origem, sede, Londres, Reino Unido. Recentemente, o grupo também expandiu operações com sede no Dubai. Fundador da GEMcorp foi fundada por Atanas Bostanadjev, um empresário de origem búlgara e cidadania britânica, ex-executivo de alto escalão da Goldman Sachs e da VTB Capital. Isso aí tem Israel e Rússia. A GEMcorp atua como um fundo de investimento focado em mercados emergentes, ao contrário da Mitrelli, que foca muito em engenharia e execução de projetos. A GEMcorp foca em financiamento soberano, empréstimos a governos, crédito privado e commodities, investimentos em recursos naturais e energia, projetos estratégicos como a refinaria de Cabinda e projetos de mineração em Angola. Porra, mano. E quem está... Espera aí, tanto a Mitrelli quanto a GEMcorp são figuras centrais na economia de Angola hoje, o que muitas vezes faz com que sejam mencionadas juntas. No entanto, Mitrelli frequentemente ligada a projetos sociais, hospitais, agricultura, com DNA israelita. GEMcorp frequentemente ligada a grandes pacotes de financiamento e infraestrutura, apesar da refinação de petróleo com DNA britânico-búlgaro. Epa, mano, tá mal. Eles usam o nome dessas pessoas, tá entendendo? Que nem aparecem, nem você lhes conhece, Isidro, tá entendendo? É mesmo isso. Mas no fundo, o dono é o próprio Isidro. O Isidro é que é dono e arranja um gajo, digamos, dessa origem aí e dão-lhe um cumbu nesse contrato, dão-lhe um dinheiro, dão-lhe 1 milhão ou 500 mil e desaparece, assina todos os documentos que for necessário e acabou. Não fechar a boca e vai embora. Sim, só quando precisamos é que vamos te ligar, El Cabrão. Cabrão, está a precisar dos documentos, vem aí um mau homem na Bulgária ou na Inglaterra, vem ter contigo. E você assina os tais documentos, mas você não é o dono sou eu mesmo, Nacho Cruz. Os caras são bandidos. Eles são todos bandidos, mano. Ele pensa, esses gajos, um gajo vai no poder, sobe a presidência, um gajo tem que prender esses gajos, sim senhora. Quem que disse que tem que deixar aí? Como é? Não, aquilo é assim, do jeito ou da forma que eles lesaram a pátria e lesam a pátria, não é? Eles não devem ir diretamente para a cadeia, é diretamente ao paredão. Aquilo que uma vez que o Lúcio Lara falava ou dizia, paredão, quer dizer, que é o paredão, era o fuzilamento. Essa gente, vocês não imaginam de que maneira eles lesaram e lesam o Estado angolano. A China teve que usar isso, por quê? Porque na China, na altura, também era assim, tipo como está Angola. Tá entendendo? Todos os gajos só queriam ser político para gamar. A China teve que aplicar pena de morte, mano. A Singapura também. Singapura também. Até hoje também. Existe, porque em Angola é o seguinte, vai ver que muito gajo vai desistir. Vai desistir de ser político. É orgulho, se aplicar a pena de morte em Angola só para políticos, muito gajo vai desistir de ser político. Entende, o parlamento fica vazio. O parlamento fica logo vazio. Aquilo fica. Primeiro que o parlamento vai ficar às moscas, não é? Lá o Conselho de Ministros também fica vazio. Os partidos todos. Aquilo fica vazio. Não, há uma cena que é muito importante referir aqui, tipo, o nosso problema é a forma que está a se fazer as coisas. Porque eu acredito que você não precisa se desfazer dos estrangeiros, dos investidores estrangeiros, mas você precisa negociar de forma que os nossos interesses estejam em primeiro lugar. Esses senhores estão a negociar interesses pessoais. Estás a entender? Esses senhores estão a negociar interesses pessoais. Por isso é que o país não está aí para frente.
Tipo, eu não posso tipo apontar o dedo na Gemcorp quando eu sei que uma empresa existe para quê? A Gemcorp existe para quê? Mitrel existe para quê? Para gerar lucro. Porra, então se elas têm uma lógica de gerar lucro, ok? Elas têm a sua própria lógica, estão dentro da sua própria lógica. Eu tenho que definir a minha lógica no intercâmbio. Estás a entender? Qual é a minha lógica? É para quero desenvolver o meu país. Porra, então a minha lógica deve ser essa. Eu vou pegar os investimentos, vou conseguir dar uma concessão daqui, mas essas concessões têm que ser aplicadas em lugares estratégicos para garantir a curto prazo, tem que garantir a nossa sustentabilidade. Estás a entender? Em curto espaço Isso de é tempo. no âmbito, isto é no âmbito, não é, desculpa lá, isto é no âmbito da boa-fé, não é, daqueles cidadãos ou governantes que têm, não é, objetivos e vontade de alavancar a economia e desenvolver o país. Não, sem Aquilo que o sombra de Cotonagem falou, por exemplo, daqueles que são todos bandidos, é conforme ele explicou. Não, sem sombra de É toda dúvida. uma bandidagem, que eles não Agora, estão nem esses aí gajos com aqui, isso. é o cabrão. O problema que nós temos em Angola é que esses malheiros utilizam o Estado, ok? Atenção, porque eles utilizam o Estado. Você nem imagina quantas garantias soberanas os gajos fizeram aí para conseguirem ter os empréstimos que eles têm e o dinheiro quando chega metem nas contas deles e nem querem saber. Quer dizer, a dívida do Estado angolano, não sei se cresceu em quantos milhões, mas cresceu muito a dívida do Estado angolano. Com esses 10 anos do João Lourenço, nós estávamos a ouvir, pediu não sei o quê. No Japão, ouviu falar que no Japão tem um banco que está da Eurobond, já foi lá pedir. Ouviu falar que não sei o quê. Tipo, foi mesmo um governo da mincha, foi mesmo um governo de roubo, foi um governo de empréstimo. Quer dizer, professor não tem salário, está pedindo empréstimo, não sei o que, não tem que porra. Não é assim que se governa, mano. Não, o problema é que é aquilo que disseste há pouco, né? É um senhor completamente despreparado, não tem noção das coisas, e ele entrou com um objetivo, não é? Além do complexo de inferioridade, do bullying, de outras situações que ele sofreu, não é, que o traumatizou, não é? Ele entrou com outro objetivo. Ele veio, pelo que dizias, veio com uma bandeira de combate à corrupção, quando o maior e pior dos corruptos jamais vistos na Terra era ele, ou ele, que até para chegar a essa União Africana é corrupção, para chegar não sei aonde é corrupção, é em todo o lado, está a perceber? Então, essa cena que o pessoal parece que não dá conta, ok, mas esse senhor, eu espero, tá bom, quero ele estar vivo, não é? El Cabrão, calma ainda aí, tá aqui. El Cabrão. Temos aqui o Jerônimo Bunga, está aqui há muito tempo e é a única pessoa que ainda não falou nada. Então, vamos ainda ouvir também aqui o Jerônimo, o que é que nos tem a trazer ou falar sobre essas situações todas que aqui estamos a falar ou que já falamos. Jerônimo, faz favor. Boa noite a todos, primeiramente. Eu subi agora porque estava a trabalhar, mas de princípio da live eu fui ouvindo algumas pessoas a falar e dando um subsídio bastante importante. Eu quero falar um pouco sobre a declaração do Liberty, né? Na verdade, eu acho que é a segunda vez que ele fala sobre isso. Falar para nós. Não entendi. Quem tem que falar agora? Não é o Jerônimo Bunga, não está a falar. É o Jerônimo, está a falar, não estás a ouvir? Não estou a ouvir. Tens problema. El Cabrão, estás a ouvir o Jerônimo ou não? Eu consigo, eu ouço normalmente o Jerônimo. Nós estamos a ouvir, Marabani, vê lá o tomamos, todos nós estamos a ouvir. Então a vossa aí vai entrar novamente, porque eu não estou a ouvir mesmo. Então é melhor, alguma coisa. Jerônimo, podes continuar. Então, ele falou, acho que no programa do Tiago Costa, no Goza Aqui, disse que se a UNITA fosse poder, não perseguiria ninguém. Eu acho que, e hoje, né, ele voltou a falar sobre o mesmo assunto. Eu acho que quando o Liberty dá essa declaração, ele não está querendo dizer que todo mundo que roubou vai estar impune, ou seja, ficar ao seu belo prazer. Ele está querendo dizer o seguinte: nós, UNITA, vamos nos preocupar com o povo. Automaticamente, os tribunais serão independentes. Acredito que vai ser um grande trabalho que a UNITA vai fazer, deixar o tribunal independente para julgar quem cometeu crime.
Quem roubou mesmo, é melhor falar, Quem né? roubou? Cometeu crime. Quem roubou? Essa é a minha percepção. Ele não disse que vai pegar o João Lourenço, vai lhe esconder com tanta riqueza que ele vai ter. Não é essa a ideia de Liberty. Eu acho que a gente precisa entender. A ideia de Liberty é nós UNITA, vamos olhar no atraso do povo, vamos dar dignidade, e aí os tribunais independentes resolvem problemas de quem tem crime, quem cometeu o crime ao longo desse tempo. Essa é pelo menos a minha percepção. Mas já o El Cabrão tem outra narrativa, Jerônimo. Sim, não, eu respeito, dá para respeitar a narrativa dos outros. Agora, tem aqui uma outra questão. Se eu fosse João Lourenço, né, nessa declaração do Liberty, eu aproveitaria, eu convocaria uma reunião de emergência com o presidente da UNITA e colocava um acordo na mesa. Poxa, olha, gostamos da fala do Liberty, olha, só para aqui dar aqui um enquadramento naquilo que é a minha fala. A única instituição que está em condições de proteger João Lourenço é a UNITA. Por que eu digo isso? Só precisa de João Lourenço sair do poder para o próprio partido dele começar a perseguir. Tem a ideia de que, o Miala vai dar proteção ao João Lourenço. Não vai. José Eduardo Santos tinha o poder, acho que era a pessoa mais poderosa que nós tínhamos em Angola. Nós vimos o fim dele. Ninguém conseguiu proteger o presidente José Eduardo Santos. Vai ser a mesma coisa com João Lourenço. Nem que ele colocar a dama, né, como presidente, não vai conseguir proteger ele. Então, a única instituição que está em condições de proteger o presidente João Lourenço é a UNITA. Com acordos, sentar mesmo e falar, olha, eu estou a ver que a minha vida vai correr perigo quando eu sair do poder. Vocês conseguem me dar proteção em determinado ponto? Aí é só fazer um acordo. Então esse pacto de transição não é propriamente dita que, pronto, é mais ou menos como isso que estás aqui a dizer, que o Adalberto da Costa Júnior diz é um pacto de transição que Angola necessita. Sim, então, a ideia é essa mesmo, não criar instabilidade, né? Não criar problemas com seus opositores. Só para concluir meu raciocínio João Lourenço, você tem quanto de dinheiro, de valores? Tenho X, beleza, nós vamos receber tudo. Consegues canalizar esse valor para determinada área do nosso país? E sim, tá, beleza, então tens um tanto de impunidade nessa área, não liberdade para quem não pode ser julgado. Atenção, você pode ser impune nessa área, né? Aí, segundo o pacto que tu fez, segundo o acordo que tu fez do valor que você tem, vamos investir no nosso país, aí tu tá livre de determinada coisa, ponto, né? E aí ele vai fazendo a vida dele, se ele for investigado ou não, aí já não tem nada a ver com a UNITA. Se ele quiser até sair do país, pode sair, procurar proteção, mas aquilo que é o valor, aquilo que é dinheiro do povo, uma boa parte ficou no país. Se ele fosse esperto, se ele fosse inteligente, pensava assim. Agora, se ele quiser morrer no poder, aí onde ele vai ver como é que o dinheiro dele vai conseguir lhe tirar daqueles que são os próprios amigos, né, os bradas que ele convive. São as pessoas que vão ter, ou seja, a maior perseguição dele vai vir dessas pessoas. Com certeza vai sair dessas pessoas. Então, eu acho que ele deveria pensar nessa fala de Liberty muito seriamente e convocar a UNITA para uma reunião, né, de concertação. Como é que pode ser? Como é que ele tem que... Senão, se ele depender do partido dele, já era. Já era mesmo. Vai ser triste para ele. Agora, falando só um pouco aqui da geopolítica, né, sobre o que aconteceu no Irão, eu acho que nota 10 para o Donald Trump, mais uma vez. Ele é o craque do jogo, né? Devo assim dizer. Alô, Jerônimo. Jerônimo ficou sem internet ou recebeu uma chamada. Só pode. Estava o seu caminho. Ok. Yeah. Sim? Não, ficamos sem te ouvir. Recebeste chamada ou o que aconteceu? Eu? Agora estamos a te ouvir. Sim, estamos a ouvir.
Sim, eu disse que o presidente do Irão, eu acho que ele ficou no poder desde 1989, se eu não estou em erro. E esse tempo todo que ele esteve no poder só maltratava o povo. Ditadura pura, mano. As mulheres foram as grandes vítimas desse senhor, né? Eu acredito, não sei se vocês ouviram, é um passado recente que tem uma mulher que acho que esqueceu de colocar o véu, alguma coisa. Ela foi espancada e foi para cadeia, acho que morreu na cadeia, se não estou em erro. Não esqueceu, ela própria tirou o véu numa Como, manifestação sim, ok. e ela fez, pronto, aquilo que é uma desordem mesmo pública, não vamos falar, lá eles são muçulmanos, eles são que são sunitas, ok? Sim, Acho que eles são sunitas ou xiitas. Sunitas, acho isso. São sunitas. E isso para tirar o véu é desrespeitar mesmo a religião. Então, é a pena de morte que eles te dão. Mas em contrapartida, acho que acabou por morrer, o que é? Foi pancada. Sim, ela veio a falecer. E vimos aqui recentemente dezenas, centenas de pessoas mortas no Irão, a mando do presidente, esse que morreu. Não, no Irão é mesmo Irão era pura ditadura, mas mesmo assim. Não, digamos, eu subi mesmo eu subi para contrariar isso, Cota. Então, o Jerônimo Bunga, o que tenta dizer quanto à fala do Jerônimo? Deixa o Jerônimo terminar, não é? Se eu só terminar, e depois. E aí, então, e vimos que o povo do Irão pediu ajuda ao mundo todo, né? E Donald Trump fez um pronunciamento que a ajuda estava a caminho. Naquele preciso momento que a ajuda para o Irão esteve a caminho. E foi isso que aconteceu. Hoje o povo do Irão está que nem o povo da Venezuela. Nós vimos pessoas alegres nas ruas, pessoas extremamente felizes pelo que aconteceu. Né, pelo amor desse presidente. Mas há muitos, Bunga, há muitos lá, e uma maioria que estão contra. Por isso é que estão a defender, estão a arrebentar os iranianos, mano. Continuam, há 5 dias que está isso. Estão a arrebentar também mesmo com o Israel e também estão a mandar e com bases americanas. Eles não estão detrás. Só que os americanos, a notícia americana, estão a esconder o que os iranianos estão a fazer. Mano, os iranianos, eles não contaram. Os iranianos tinham essa força toda e uma reserva de armamento fodido que os iranianos têm, mano. E os iranianos ainda têm para combater, não sei, mais um mês tem armamento. Só que os Estados Unidos, vamos dizer, eles não têm, sabe por quê? Porque, digamos, tiveram aí a guerra da Ucrânia, tiveram a fornecer armamento, e nisso agora, se eles fizerem mesmo, começarem em termos de bombardeamento e por aí fora. O Irão, ele não, o Irão está mesmo comprado, o Irão está bom. O Irão está bom. Não, Cotanacho, não vai conseguir, só para ajudar, Cotanacho, é o seguinte, o problema do Irão, não é, ou da América, alguma coisa, o problema é a narrativa, não é? A narrativa é a informação ou a desinformação que vai passando na mídia ocidental. Claro. Não é contra o Irão. Se começares a prestar, se for a busca de uma outra informação que não for a mídia convencional, né, ocidental, vais ver que a coisa é diferente. Claro, eles nem apresentam. Com aquela propaganda. Eles nem apresentam os pilotos dele abatidos, eles nem apresentam o navio dele, o porta-avião dele, que foi abatido. Que afundou, sim. Afundaram. Os iranianos afundaram. Estão a mostrar na CNN e a mostrar nessas cadeias de televisão que quando é abate no Irão, ficam a mostrar durante o dia todo, até a meia-noite, sempre só a mostrar as imagens que abateram grande cena do Irão. Agora, aquela merda daquele porta-avião, o maior deles todo, que tem o nome do presidente Lincoln dos Estados Unidos da América, e já é um porta-avião que já fez várias cenas a nível do mundo, que é para bombardear, aquilo é só quer vir e abastecer, bazar, os iranianos rebentaram aquela merda, afundaram aquilo, mano. E outro foi um navio britânico, inglês, também rebentaram. Por que não estão a apresentar? Por que não falam, não apresentam? Agora já posso falar, né?
Não, deixa eu terminar assim, só mais um minuto. Não, é assim, Cota Nacho, tem partes que o Israel também tá a sofrer, mas assim, o Irão, no meu entender, não o povo, né? Não queria que o povo passasse por isso, mas nós sabemos que lá no Irão tem dois grupos terroristas, tem o Hamas e o Hezbollah. São grupos muito perigosos que matam. O Hezbollah pertence ao terrorista é América, não é? O Hezbollah é do Líbano, mano. O Hezbollah, Jerônimo, é do Líbano. Não, o Hamas é da Palestina. Não, tem ligação, ou seja, tem bases, dessas facções lá no Irão também. Não é. Eles são aliados, tanto é que agora o Hezbollah, mesmo no Líbano. tanto é que agora o Hezbollah, deixa eu ajudar. Sim, está no Líbano. Tanto é que agora o Hezbollah também já declarou, não é publicamente. Aliás, já fez um ataque também contra Israel. Não, o Israel é que atacou primeiro e estão a avançar contra o Líbano. Mas o território é quase o mesmo. Sim, o Hezbollah respondeu. O Irão é antiga, só não tem a antiga Pérsia, né? O Irão é antiga Pérsia. Ela onde eu quero chegar. Agora já é minha vez de falar. Pode falar. Deixa então o coisa falar. O Jerônimo já terminou. Eu estava a acompanhar aqui o debate na rolagem e tinha aqui muitos equívocos. Primeiramente dizer que o senhor Ayatollah Khomeini, ou Khomeini, ele não é presidente do Irão. O sistema político do Irão é um sistema diferente de todos os sistemas que existem no mundo. O Irão tem um líder político espiritual, que é o Ayatollah. Ayatollah não é nome de ninguém, é título. E tem presidente. Os presidentes são eleitos democraticamente. E o Irão tem dentro da sua democracia algo que nem os americanos têm, nem na Europa não existe nenhum país que tem esse sistema democrático. Ou seja, tendo em consideração que a maior parte do povo lá do Irão são da religião islâmica xiita, eles abrem espaço para a convivência com as minorias dentro do parlamento. Ou seja, 6% do parlamento é reservado para os judeus e para outros povos aí, cristãos, lá mesmo no seu país. Isso aqui não existe, ou seja, vão em todas as eleições. Eles já sabem que esse grupo aqui não tem capacidade de atingir 10%, então eles já reservam uma percentagem para eles. Isso não existe. O Irão tem desde 1979 essa liderança espiritual. Antes disso, o Irão era, se nós formos fazer recurso na Bíblia, o Irão é o Império Medo-Persa, o império lá do Ciro, o Ciro Grande, aquele indivíduo que destruiu a Babilônia, não sei o que. A Bíblia fala sobre o Irão, fala sobre como é que era o Irão no passado. E depois o Irão foi colonizado pela Inglaterra, mas depois eles se livraram da Inglaterra. E durante muitos anos, quando se criou o Estado de Israel, o Irão era aliado dos Estados Unidos e também do Estado de Israel. E juntos eles estavam a combater, sobretudo, os países aí árabes. E vale aqui mostrar, apesar dos iranianos se apresentarem como árabes ou fazer fronteira, eles não são árabes, eles são persas. Eles não falam língua árabe, eles falam a língua persa. Outra coisa também muito importante para saber é, quando criaram a religião islâmica, logo no início, ela foi dividida em dois grupos. Os grupos dos sunitas, que são os da Arábia Saudita, e o grupo dos xiitas, que são precisamente do Irão. A diferença é, no contexto em que estavam a criar o islamismo, quando morreu o profeta Muhammad, queriam saber quem é que seria o sucessor do profeta Muhammad. Alguns acreditavam que seria o Ali, que era o sobrinho do profeta, e outros acreditavam que seria o cunhado do profeta. Então, por essa divergência
de quem seria o sucessor é que surgiu duas igrejas, ou seja, duas correntes religiosas, um que são os sunitas e outros que são os xiitas. A diferença também entre xiita e sunita é os sunitas rezam 5 vezes por dia, os xiitas rezam, ou seja, os xiitas são um pouquinho mais radical, são mais extremistas. Essa é a diferença. Agora, quanto às questões de democracia, de política, dessas coisas todas, cada país tem as suas regras. Lá no Irão, além dessas coisas que estavam aqui a dizer, eles também não permitem o uso de bebidas alcoólicas. Lá não vendem nenhum tipo de cerveja, nenhum tipo de droga, nenhum cigarro. Não sei. Isso faz parte da cultura, da tradição deles. Quem desrespeitar essas regras vai pagar de acordo com aquilo que está plasmado na lei deles. E também eles incentivam as mulheres, ou seja, de acordo com a cultura deles, a se vestirem daquele jeito. Se você desrespeitar isso, também vai pagar. E cada país tem regra. Até o próprio Estados Unidos, que diz que são a favor dos direitos humanos, existem lugares dos Estados Unidos onde existe pena de morte. Se um país em África adotar pena de morte, são os americanos que vão se revoltar contra eles, mas em Flórida você tem pena de morte, em Colorado você tem pena de morte, estás a ver? Os americanos, de forma hipócrita, eles adotam essa estratégia. Estamos aqui a falar que o líder do Irão é ditador. Quantos anos está o Netanyahu no poder? Quantos anos? Ninguém se preocupa com o tempo que ele está no poder, lá no Israel. Quantos anos? Eu quase que desde que me conheço como uma pessoa que entende um pouquinho de política, eu nunca ouvi mais outra liderança em Israel, a não ser esse senhor Benjamin Netanyahu. Isso também não é ditadura? Não, mas Hitler, só que o Netanyahu ele não faz o seu povo passar dificuldades. Aí E tá a quem é que te diferença. disse que o povo do Irão passa dificuldade? Não Todas as faz isso, informações que normal. você tem do Irão, você Não, dependeu da mídia ocidental. O El Cabron já te disse. A não, mídia irmão. ocidental faz Estamos a ver contra-propaganda mortes para ali desacreditar. recentemente, Hitler. Você viu um monte de gente sendo morta. Você duvida ainda se... Não, Jerônimo, tudo isso é Jerônimo, propaganda morta em todo norte-americana lado. e israelita. A propaganda. Não, mas foi Eu falo. amando do líder, do líder mesmo. Não, olha só, Não tem Jerônimo. como. Não é nada Jerônimo, disso. estás a Tudo ver? que Nós, mudou. eu, por exemplo, quando era criança, por ter crescido em Luanda, não sei lá que, as propagandas que eu via na TPA me mostravam que os da UNITA tinham cauda. Em 98, eu lembro, tinham pego alguém lá da UNITA, lá no meu bairro. Todos nós corremos lá, todas as crianças, para ir ver se eles tinham mesmo cauda. Essas contrapropagandas aqui, os países utilizam, estás a ver? Os Estados Diferente, meu Unidos. diferente. Você não Não, é acredita que os diferente. Estados Unidos Diferente vivem porque- fazendo propaganda, inventar mentiras sobre o Irão para lhe desacreditar? Então, eu não posso assim aqui afirmar que os Estados Unidos não venha a fazer isso, mas assim, o que eu estou aqui a dizer sobre o Irão é aquilo que nós estamos a ver, não precisa a mídia Não, você não foste lá filmar. no Irão, Jerônimo, você não foste lá para Jerônimo, você estás a ver ver. aonde? Então aquelas Estás a mortes ver Jerônimo. aonde? Estás a ver na televisão ocidental. não, independente, não, a grande mídia que nós temos hoje é a internet. A internet nos mostra tudo. Essa internet também tem dono. Você não está, por exemplo, o Mark Zuckerberg, Elon Musk, não sei o quê, os donos dessa internet são da onde? São americanos, são europeus, estás a ver? Não tem como te criar lá conteúdos a favor da Coreia do Norte, conteúdos a favor da Rússia, ou que lá, sabes, né? Por isso é que nos outros países não aceitam que se faz uso disso. Até, por exemplo, na própria China não fazem uso do Facebook tal como nós fizemos. Na Alemanha não fazem uso do Facebook tal como nós fizemos. Porque essas mídias, elas não são independentes. Quando Elon Musk e Mark Zuckerberg decidir que tem que passar um tipo de conteúdo, vai. Estás a ver? Eu, por exemplo, a minha conta do Facebook está com restrições desde quando Israel atacou a Palestina nessa última vez, quando começou os ataques. Por eu ter escrito Viva a Palestina, eles restringiram a minha conta no Facebook. Eles não são independentes, ou seja, não são imparciais. Estão lá para passar aquilo que convém agradar a mídia ocidental.
Então, Hitler, como é que explicas isso? É verdade. Outro elemento que eu gostaria de dizer aqui, que vocês já estavam a dizer, é o seguinte: os Estados Unidos e Israel, eles pensaram, vamos atacar ou vamos provocar o Irão, e o Irão vai fazer um ataque ou um contra-ataque unidirecional. Ou seja, como os Estados Unidos está muito distante do Irão, então provavelmente que o Irão vai atacar Israel. E o Irão utilizou uma estratégia diferente. O que ele fez? Primeiro neutralizou as bases americanas no Médio Oriente e depois é que atacou o Israel. Primeiro neutralizou, foi destruir os radares que ele tinha no Catar, no Dubai, na Arábia Saudita, no Kuwait, e agora também eles ameaçou no Chipre, e as ameaças estão a chegar até na Espanha, e isso é que os Estados Unidos não esperavam. Veja só, uma pequena aventura do Donald Trump no Irão já está a beliscar as relações entre Estados Unidos e Espanha. Vale lembrar que a Espanha faz parte da NATO, e na NATO tem um princípio: quem toca um, toca todos. Mas a Espanha já se posicionou que não está a favor dos Estados Unidos de transformar o seu país em base militar. Quer dizer, já está a pôr em causa aquilo que eram os acordos dentro da NATO. Trump está bem chateado, mas parece que a Espanha já, Hitler, parece que a Espanha já mudou de ideia. E nem que a Espanha, nem que a Espanha não quiser mudar da sua opinião. A Espanha nem nada. A Espanha vai conseguir o que com os Estados Unidos? Não menospreza, não Tem que ler mais um pouco menospreza. sobre política internacional. Jerônimo, Tem que ler mais um o nosso pouco. bem, estás a ver, Jerônimo Bunga, o nosso bem é que quando a gente tinha a tua idade também pensava assim, meu mano. O problema é a fonte de informação. Se você continuar só a beber mesmo da CNN, CBS, esses canais ocidentais, você vai ter mesmo essa percepção. Eu não te culpo muito, porque a tua percepção é produto da informação que você consome. Mas se você pegar e ir para outros canais e etc. Tipo, Árabe, canais árabes. Nos canais árabes. Os canais árabes mesmo, as Al Jazeeras e não sei o que, se calhar Al você encontra Jazeera, uma narrativa diferente. Diferente. Porque é o mesmo que eu posso dizer, por exemplo, que na época que havia a guerra em Angola, houve uma vez que me fizeram uma pergunta, o que é que eu queria para Angola, e eu falei que queria matar o Jonas Savimbi, não sei o quê. Era fruto de uma máquina de propaganda do MPLA. O MPLA entendeu muito cedo a questão da propaganda por causa dos russos. Quem ensinou essa questão da propaganda como elemento da aniquilação e legitimidade da própria violência, ok? O MPLA aprendeu bem com os russos, estás a ver? E o MPLA sempre utilizou isso. Savimbi mesmo, Savimbi pintava uma imagem do Savimbi, que era uma coisa louca. Nós só estamos a reconhecer Savimbi agora. Eu, por exemplo, só comecei a ir atrás de informação real sobre o Savimbi, ok? Em que? Posso falar que aí 2014, 2015... Quer dizer, boa parte da minha vida eu cresci a pensar que o Savimbi matava mulheres, metia a criança no pilau, fazia fogueira, meteu uma mãe dele lá na fogueira. Tipo, há uma imagem que criaram sobre ele. E eu agarra Savimbi. Savimbi, agarra Savimbi. Esse é o Otávio com a papa. Agarra Savimbi. E por ter me libertado muito tarde, hoje eu, quando eu tenho a oportunidade de falar de Savimbi, eu tenho que agradecer a esse senhor. Eu não tenho como, tenho mesmo que agradecer, porque eu acho que eu, durante a vida toda, né, fui injusto com esse senhor. Eu acho que a maior parte dos angolanos foi, porque os angolanos, o pensamento que eles formaram politicamente sobre as questões da UNITA foi baseado na propaganda de aniquilação e legitimação de eliminação física. E isso é um tipo de propaganda muito pesado. E eu estou a ouvir com um bocadinho assim de atenção. Não, eles fazem mal, não sei o quê, grupo terrorista, não sei o quê. Eu acho que não existe nenhuma instituição que mais praticou, por exemplo, o terrorismo em África do que a CIA, por exemplo. Lumumba CIA, não sei o que CIA, não sei o que CIA, não sei o que CIA. Mano, e a CIA é de quem? A quem pertence a CIA e não sei o quê. Então são essas coisas que muitas vezes as pessoas não sentam para fazer uma análise mais cuidada e etc. Porque o Ocidente não nos envenena só a nível da propaganda. A propaganda do Ocidente, ela é multidimensional.
Se você não está conseguindo ver telejornal, vai ver no filme. O filme vai te falar da superioridade deles, que eles é que são os mais fodidos, que eles é que fazem, que acham que estão, que os outros sempre é que são terroristas. Se você estudar bem a história do Irão, se você estudar bem como é que o Irão funciona, se você começar a estudar os fundamentos reais do terrorismo, você vai ver que terrorista não é só o que eles mostram, que eles estereotiparam. Você sabia que quem criou o Talibã, quem criou os Mujahideen, quem criou o Osama Bin Laden, etc., foram programas secretos da própria CIA. Mas você vai te chamar de terrorista. Ah, não, são terroristas. Bin Laden não era da CIA? Mano, para um bocadinho, porque pá, eu até entendo, eu digo, e é o que eu disse, tipo, eu sou uma pessoa que fui vítima de propaganda e eu cresci com um pensamento desvirtuado, mas eu tive a oportunidade de mudar. Eu acho que tu estás no princípio, Jerônimo, sem querer, sem desprimor nem nada, mas eu entendo os enredos da busca de informação. Eu te aconselho a começar a ter uma visão mais crítica, uma visão mais aberta sobre os fenômenos, para você não cair na narrativa padrão. Porque os americanos, você diz, por exemplo, os americanos, o Trump, nota 10 para o Trump, mais uma vez mostrou que ele é o mau. Mano, violar o direito internacional tem impactos até para nós que estamos aqui, porque o direito internacional é o quê? É a linha que separa, ok? A barbaridade, ok? Que separa, tipo, a soberania da barbaridade. É basicamente essa linha que está aí no direito internacional. Se você tem alguém que está a violar o direito internacional, alguém que diz que pode ter bombas nucleares e decide quem tem que ter bombas nucleares, mano, você está direito de um pressuposto de um precedente muito grande. Se você tem alguém que consegue dizer que eu vou tirar o fulano do país dele, por mais ditador que seja, mas você acorda mesmo no teu país, vai lá com uma operação, lhe tira de lá e não sei o quê. Mano, tu estás a falar de violações muito graves do direito internacional. Tu estás a falar do direito internacional quando deixar de existir. Você que não tem arma nuclear, você vai ser o quê, Jerônimo? Esse teu país que não tem arma nuclear, não tem nada. Quer dizer, vamos ver mesmo nos escravos, você, Jerônimo, vai entrar na corrente